Mateus, capítulo 5, no versículo 7, assim diz a palavra do nosso Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Até aí, vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Fala conosco nessa noite e vem nos ensinar através da mesma. No nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. O misericordioso é o título para nossa mensagem. Vimos aqui anteriormente, irmãos, em outras mensagens, que as bem-aventuranças são ensinamentos, foram ensinamentos e são ensinamentos do nosso Senhor para a igreja. São princípios que somente os santos, somente os crentes conseguem seguir. Porque imagine aí, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é uma pessoa humilde de espírito? É uma pessoa que já se dobra diante de Deus, que reconhece Jesus como Senhor e Salvador, que se compromete com a palavra de Deus diariamente e vive uma vida na dependência do Senhor. Um ímpio jamais poderia ser esta pessoa, mas você que já professou a sua fé em Jesus e tem o Espírito Santo na sua vida, então você é uma pessoa humilde de espírito, porque você depende do Senhor. E aí nós temos bem-aventurados os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. Portanto, aqui nós temos todos esses princípios e somente aqueles que têm um sinal do Filho de Deus, que tem o Espírito Santo em sua vida, é que pode cumprir, se guiar por esses princípios tão altos, tão solenes, tão maravilhosos para nós, para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre bem-aventurados os misericordiosos. Na nossa última mensagem, nós vimos sobre fome e sede de justiça. Os irmãos devem estar lembrados que nós estudamos aqui sobre o que é fome e sede de justiça. Nada mais é do que desejar conhecer a Deus. Aqui não se trata da justiça humana, aqui se trata da justiça divina, a justiça de Deus. A justiça de Deus demonstrada no homem por meio de Cristo Jesus. Ou seja, Deus justificou o homem. Deus justificou você por meio de Jesus. Nenhum de nós merecia a justificação, mas o Senhor Deus graciosamente resolveu nos justificar, nos salvar, nos libertar, e tão somente por causa de Cristo. E aí a Bíblia, no Novo Testamento, diz que o justo viverá pela fé. Quem é esse justo? Esse justo é aquele que Deus tornou justo, que Deus tornou santo, que Deus tornou filho dele. Então, nós fomos justificados e por isso nós temos fome e sede de justiça. Vimos ainda que é desejar ser liberto do pecado. De repente, nós já fomos perdoados, já fomos salvos, mas o pecado teima em nos tirar do sério ou nos afastar do Senhor. Nós somos filhos de Deus, mas o pecado, ele assedia. Nós somos atraídos, nós somos seduzidos. Daí porque nós temos que pedir socorro ao nosso Deus. Senhor, nos livra de cair em tentação. Em outras palavras, quando eu for tentado, não permita que eu caia. Isso porque todos nós somos tentados. Você é tentado, eu sou tentado, todos somos tentados. De uma forma ou de outra, num pecado ou noutro, certo? Numa área ou noutra, mas todos somos tentados. O nosso Salvador foi tentado.
No entanto, ele não caiu, ele não se deixou levar, não se deixou seduzir. Pelo contrário, ele lutou. E ele lutou com as armas espirituais. Ele dizia, está escrito. Quando era tentado, ele dizia, está escrito, e vencia o tentador. Nós também devemos vencer o tentador com as armas espirituais. E o apóstolo Paulo diz que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. A armadura de Deus é a palavra, é a oração, é o enchimento do Espírito Santo, é o evangelho na sua vida, é você viver uma vida de comunhão com Deus. Tudo isso são ou é armadura de Deus para nós vivermos uma vida vitoriosa na presença do Senhor. Irmãos, a igreja de Cristo deve buscar a santificação. Nós somos o povo eleito, separado. E esta luta, esta busca pela santificação é diária. Veja, não é automático, não. Você foi salvo, mas você tem que buscar a santificação. Esta busca é à medida que você vai tendo comunhão com Deus e com a palavra dele, e você vai sendo orientado, instruído, direcionado pelo Espírito Santo e pela palavra. Quem não busca a santificação está na iminência de cair, de se perder, de perecer. E se você é um crente verdadeiro, se você já confessou Jesus, se você já recebeu o Espírito Santo, então você busca essa santificação todos os dias da sua vida. Dissemos ainda que é desejar essa justiça, é desejar ser farto de Deus e preparar-se para a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo, preparar-se para o céu, para ir para o céu. Então, o Senhor nos salvou, nos justificou, e Ele quer que nós vivamos esta vida com Ele, santa, e desejarmos a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo, dizendo sempre, Maranata, vem, Senhor, nos buscar. Vem buscar a tua igreja, vem buscar o teu povo. Jesus subiu, parece que Ele nos deixou órfãos, foi isso? Parece que nós ficamos sozinhos, parece que nós ficamos abandonados, mas não ficamos não, ele mandou o Espírito Santo, e o Espírito Santo está na sua vida, o Espírito Santo está na vida de cada um de nós, e nós devemos desfrutar da companhia, do auxílio, da direção do Espírito Santo, junto à palavra de Deus, que vai nos guiar e nos preparar para a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que nós agora analisássemos o texto que lemos sobre a quinta bem-aventurança, e eu coloquei como título, o misericordioso. O texto diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, em primeiro lugar, o misericordioso perdoa e ainda ajuda. Veja só, Senhor Deus nos perdoou de todos os nossos pecados. E se não fosse muita coisa isso, e se não bastasse o seu perdão, ele ainda nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso é misericórdia. Quando ele nos perdoou, ele demonstrou clemência. Clemência a cada um de nós. E quando ele nos colocou no seu reino, nos tirou das trevas e nos colocou no seu reino, isso é misericórdia. Então, nós precisamos agir da mesma forma com as pessoas, claro. Nós precisamos, em primeiro lugar, perdoar as pessoas que nos ofendem. Este é o primeiro passo para depois demonstrarmos misericórdia. Precisamos seguir os passos do nosso mestre. E ele não só nos perdoou, mas orientou que nós perdoássemos as outras pessoas, que nós amássemos as pessoas e que também fôssemos misericordiosos com as outras pessoas. Quem se recusa a perdoar é porque não aprendeu ainda com o seu mestre. Como tem gente do coração duro, como tem gente que não quer perdoar.
Como tem gente que quer viver uma vida egoísta, como se ele não pecasse, como se ele não falhasse, como se ele também não ofendesse as pessoas. Você precisa aprender a perdoar ou liberar o perdão, porque você é perdoado todos os dias. As pessoas lhe perdoam e Deus também te perdoa. E nós também precisamos perdoar as pessoas que nos ofendem. E tantas vezes quantas forem necessárias. Porque uma certa vez um discípulo perguntou: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7? Não. Jesus falou: não, não. Até 70 vezes 7. Vezes 7. Em outras palavras, quantas vezes necessárias forem necessárias. Então, quantas vezes forem necessário, precisamos, devemos perdoar as pessoas que nos ofenderam. E o Senhor diz para nós amarmos as pessoas. E quando amamos, o primeiro passo é perdoar. Lá em João 15:12 diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E como foi que Cristo nos amou? Perdoando, nos perdoando. E Paulo fala lá em Colossenses 3:13, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Aliás, os discípulos de Cristo devem ir além do perdão. Devem também demonstrar misericórdia. Deus foi misericordioso conosco e nós também devemos ser misericordiosos com as pessoas. Agora que você perdoou, exercite a misericórdia. E misericórdia é ajudar. É depois de perdoar, você ainda ajudar aquela pessoa que você perdoou. É isso que é misericórdia. Para nós entendermos melhor, vamos dar um exemplo. José do Egito foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Foi um mal terrível que os seus irmãos fizeram. Eles queriam matá-lo, eles queriam assassiná-lo. Mas aprove a Deus que isso não acontecesse. Então, eles venderam como escravo para o Egito. Não sabiam ele que José, lá no Egito, foi promovido. Não sabendo eles que eles fizeram bem. Pensaram que estavam fazendo mal, mas fizeram bem. Porque lá no Egito, José foi promovido, foi abençoado. Deus o abençoou de tal maneira que ele se tornou o governador daquela nação. Só não estava acima do faraó. E José, depois de muitos anos, depois de muito tempo, se encontra com esses irmãos mau caráter, com esses irmãos perversos, com esses irmãos sangue frio, que queriam o mal dele, que queriam matá-lo, que queriam assassiná-lo, que queriam tirar de sua vida. E diz a Bíblia que José os perdoa. E José não só os perdoou, mas usou de misericórdia para com eles. Porque poderia José pensar assim: olha, faz o seguinte, eu vou perdoar vocês, mas não quero saber de vocês. Vou embora, vocês estão liberados, não vou mais me meter na vida de vocês, pode ir embora, não quero mais saber de vocês, não. Mas não foi isso que aconteceu. Diz a Bíblia que José não só perdoou, José abraçou aqueles irmãos. José amou aqueles irmãos. José sustentou aqueles irmãos. José fez o bem, ou seja, José usou de misericórdia. E é isso que Jesus quer que eu e você façamos. Quem foi que ofendeu você? Quem foi que feriu você? Perdoe e use de misericórdia para com essa pessoa. Foi um vizinho? Foi um parente? Foi alguém, um colega de trabalho? Perdoe e use de misericórdia. É uma ordem da palavra de Deus. É uma ordem do Senhor Jesus Cristo para mim e para você. Sabe o que é que está escrito lá em Gênesis 45:4? A história de José com seus irmãos. Eu vou ler aqui para vocês. 45, Gênesis 45, 4 e 5. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. Chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, e a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos,
por me venderdes, por me haverdes vendido para aqui, porque para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Veja a magnanimidade de um homem que não só perdoou, mas usou de misericórdia para com seus irmãos. É por isso, meus irmãos, que eu vou dizer uma coisa: estas bem-aventuranças só é possível quem tem o Espírito Santo. Como é que uma pessoa é ofendida? Como é que uma pessoa é vendida? Como é que uma pessoa é, sei lá, esquecida? O mal de irmãos terríveis, malvados, fizeram contra ele. E ele, no futuro, perdoa esses irmãos. E ainda diz palavras benignas, palavras de ânimo, palavras de encorajamento, palavras complacentes para com aqueles irmãos que não mereciam nada dele. E eles receberam, eles foram abençoados pela vida de José, José do Egito. Senhor Deus nos perdoou e ainda nos salvou da condenação eterna. E é por isso que nós também temos que usar misericórdia para com as pessoas. Se Deus usou de clemência e depois misericórdia, expliquei. Clemência é o perdão, misericórdia é além do perdão. Foi o que o Senhor fez conosco, nos colocando no seu reino, nos chamando de filhos, e nos abençoando a cada dia. Nós precisamos exercitar a misericórdia. Em segundo lugar, o misericordioso alcançou misericórdia. Vou repetir o versículo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Meus amados irmãos, o supremo e perfeito exemplo de misericórdia foi demonstrado na cruz do Calvário. Foi ali na cruz que Deus demonstrou a sua misericórdia, nos libertando do império das trevas, das garras de Satanás, e nos recebendo no seu reino, no reino que já está presente. O reino de Deus já chegou. Não vai chegar, não, já chegou. E por isso nós já estamos neste reino, que Deus usou de misericórdia para conosco. Foi demonstrado pelo Pai ao enviar o seu Filho unigênito ao mundo. Isso envolveu a mais terna misericórdia. Romanos 5,8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Presta atenção, não? Cristo morreu por você, não era quando você era bonzinho, não era quando você merecia, não era quando você fez alguma boa obra, não. Era quando você era um pecador perdido, um pecador que não merecia nada. Eu e você não merecíamos nada de Deus. E mesmo assim ele mandou o seu filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. E João 3,16, o versículo mais conhecido da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ofereceu, entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isto é clemência e, além disso, além do mais, é misericórdia. Deus viu o nosso deplorável estado, viu o nosso sofrimento, e apesar de sermos apenas transgressores da sua lei, foi precisamente a sua misericórdia que o impeliu a agir em nosso favor. E você vê isso claramente estampado em Isaías, capítulo 53. Diz assim, a partir do versículo 4: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, feridos de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, isto é, sobre Jesus, a iniquidade de nós todos. Isto aqui é misericórdia, isto aqui é graça de Deus. Terceiro e último lugar, a misericórdia pratica, o misericordioso pratica a misericórdia. Vamos repetir o versículo?
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Veja, Jesus está chamando você de misericordioso. A mim, a você, a cada um de nós. Bom, se ele está nos chamando de misericordiosos, é porque nós certamente deveremos demonstrar misericórdia para com o nosso próximo. Então, como é que nós podemos explicar isso de forma mais clara, mais bíblica, usando um exemplo? Lembra de Estevão, o missionário, o evangelista, um homem cheio do Espírito Santo, que pregou lá em Jerusalém, e pregou diante de uma plateia assassina, uma plateia enfurecida, uma plateia que rilhava os dentes quando ele pregava o evangelho, uma plateia que não queria ouvir o evangelho e que ficou furiosa. E diz a Bíblia, lá em Atos, capítulo 7, a partir do versículo 54, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes com ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamavam em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz. Presta atenção. Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Aqui, Estevão demonstra ou pratica a misericórdia. Ele perdoa os seus algozes. Misericórdia, meus irmãos, é simpatia interna, acompanhada de atos em relação às tristezas e sofrimentos do próximo. Se você perceber a parábola do bom samaritano, vai perceber que o bom samaritano pega aquele homem que estava lá, que estava jogado lá no chão, que estava machucado, ele pega, se dá o trabalho de pegar aquele homem ali, pensa suas feridas e leva para um albergue, leva para um local onde aquele homem pudesse receber tratamento e pagou a sua diária, sua estadia ali. Isto foi um ato de misericórdia, um ato de graça. Se sou humilde de espírito, presta atenção aqui, olha, vivo na dependência do Espírito Santo, como diz a bem-aventurança, a primeira bem-aventurança, se choro, que é a segunda bem-aventurança, por causa dos meus pecados, se sou manso, ninguém consegue me deixar ofendido, se tenho fome e sede de justiça, ou fome de Deus, da palavra de Deus, resta-me agora ser misericordioso e viver como tal, viver como uma pessoa misericordiosa. Hoje, meus irmãos, não podemos enxergar os homens como costumávamos ver antigamente. Nós temos que olhar as pessoas de cima para baixo. Presta atenção, eu não estou aqui falando de arrogância, nem de petulância, nem de pedância, não. Olhar de cima para baixo no sentido de que as pessoas estão perdidas e você está salvo. E você que está salvo está em cima, ou seja, subindo. E você tem que olhar para as pessoas e assim elas estão perdidas. Senhor, tem misericórdia delas. Senhor, salva essas pessoas. Um dia eu estava no meio delas. Um dia eu estava perdido, mas o Senhor me salvou, está me levando para a sua glória. Veja, por que que nós, que estamos numa posição de grandeza, de glória, subindo para o céu, não teríamos misericórdia das pessoas? Deus olhou para nós e usou de misericórdia. Nós também devemos olhar as pessoas e usar de misericórdia. Olhar e ver que elas estão perdidas, apesar de que elas merecem por causa dos seus pecados. Mas nós fomos perdoados e nós também devemos perdoar. Então,
Quem é que te ofendeu? Quem é que te feriu? Isso não deve ser nada diante da grandeza que Deus te dá, da glória, do céu, da majestade. Você está indo para a glória, para o céu. Isso é sublime, isso é maravilhoso. Sendo assim, meus irmãos, não os vemos como pessoas que nos causam aversão, mas como pessoas a quem devemos nos compadecer. Precisamos fazer a diferença entre o pecador e o pecado. Eles são dignos da nossa compaixão. Então, usemos de misericórdia, sejamos pacientes, sejamos misericordiosos com as pessoas que nos ofendem, que nos ferem, porque elas são vítimas do pecado, elas são vítimas do mundo, e elas são vítimas do diabo. E você que já foi liberto, e você que já foi salvo, precisa usar de misericórdia para com estas pessoas. Amém? Então, ser misericordioso é perdoar e ainda ajudar. É reconhecer que foi objeto da mais alta misericórdia. É viver como misericordioso. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muitíssimo obrigado. Pedimos graça, pedimos, Senhor Deus, força para praticar esta bem-aventurança. Às vezes somos tão egoístas, às vezes somos tão mundanos. Às vezes, Senhor, agimos como pessoas que não foram alcançadas. Às vezes agimos, Senhor Deus, como se nós não fôssemos perdoados e nem ter sido objeto da misericórdia do Senhor. Às vezes nos trocamos pelos perdidos. Senhor, nos perdoe e nos ajude a perdoar também. Nos ajude a amar o nosso próximo. Nos ajude a termos paciência com aqueles que nos ofendem, com aqueles que gritam, que brigam, que desvalorizam, que traem, que maltratam, que não se importam. Nos ajuda a usar de misericórdia para com essas pessoas, Senhor. Ó Pai bendito, louvado seja o teu nome. Perdoa as nossas fraquezas. Nós não temos sido tão crentes como deveríamos. Não temos sido tão santos como deveríamos. Não temos sido tão comprometidos com a tua palavra, com a santidade como deveríamos. Por isso, Espírito Santo, vem nos ajudar, Senhor. Abençoa a tua igreja. Equipa, renova, fortalece a tua igreja. Deus amado, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra nesta noite. Nós oramos gratos, Senhor, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.